uma grande manhã criativa. Pois é isso aí. Você já fez uma reunião agora das 7h30 às 8h30 aí sobre criatividade e terceiro setor, né? Sim, E a gente já fala disso, acho que é legal. Agora a gente está batendo um papo aqui sobre criatividade também, como isso inspira as pessoas a fazer as coisas de uma forma não usual, diferente, a não ficar presas nos seus muros, né, nas suas crenças, ultrapassar tudo isso. Mas até antes da gente começar, acho que seria interessante, né, a gente fazer uma breve apresentação aí. Bom, meu nome é Alexandre Gimenez, vulgarmente conhecido como Além Gimenez. Sou engenheiro, mestre em aerodinâmica, mas trabalho com desenvolvimento humano, né? As minhas crenças são de que a gente pode, conectado, tá ampliando essas nossas capacidades, as nossas possibilidades. A gente sim é um indivíduo, mas a gente vive coletivamente. E sem essa vida coletiva que aumenta as nossas potências internas e externas, a gente não consegue chegar muito longe, né? Nem como ser humano e muito menos como sociedade. Então, basicamente é isso aí. A gente tem batido papo sobre isso. Essa é a terceira conversa só. Ainda a primeira foi sobre comportamento humano, a segunda sobre realidade e agora sobre criatividade, com o Maurício Grande aqui como o grande convidado. obrigado, Ale. Sensacional o trabalho das séries. Eu quero muito participar. Acho que tem muito que pode agregar para as pessoas e na criatividade delas. Eu vou me apresentar que nem você fez, Maurício Grande. Não é apelido, é sobrenome mesmo. Quem me conhece sabe que o sobrenome representa o tamanho da pessoa. E vamos falar de criatividade por quê? Porque todo mundo consegue ser criativo. E é um problema que eu passo atualmente. Eu tenho uma consultoria na área. As pessoas não acham que elas são criativas. E aí vamos ampliar um pouco mais. As empresas acham que tem que ser aquilo mesmo. E aí eu Aham. trago soluções práticas com ferramentas online ou presenciais que a empresa consiga encaminhar uma solução criativa para um determinado problema que ela não consegue. Não, é fantástico, né? O teu trabalho, a gente se conheceu lá na Academia da Criatividade. Na verdade, eu te vi no Rádio Work Papai, lá do Murilo Gun, em 2019, mas a gente se conheceu mesmo na Academia da Criatividade. É um trabalho fantástico deles também, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, do trabalho que você entra um pouquinho mais aí na sua empresa, o trabalho na academia, e como que a criatividade pode realmente nos ajudar. Tudo bem que você já fez aí um highlight aí, né? Um princípio. Um spoiler. É um spoiler, é isso aí. Mas de verdade, acho que esse é o nosso papo de hoje, é esse, né? Como que a gente abre a criatividade. E aí até eu trago um cara que eu li na década de 90 ainda, um psiquiatra canadense chama Daniel Sevigny, e ele fala, cara, você tem 38 mil ideias por dia. Uhum. Dessas ideias, algumas são as mesmas que você teve ontem, mas outras são novas. Aproveita essas ideias. Isso está te dizendo alguma coisa. Isso está te dando uma possibilidade nova. Não pega e joga isso fora. Utiliza isso. 38 mil ideias por dia. Ninguém pode falar que não é criativo, né? Com certeza. E o Ariel é uma das bases de estudo sobre criatividade, sobre o comportamento humano, neurociência, e tem várias linhas de estudo. E na faculdade, eu sou formado em publicidade, pós-graduado em marketing. Na faculdade a gente falou muito disso. Porque como é que a gente vai conseguir convencer a outra pessoa? E por conta da minha história, eu tive que ser muito criativo desde criança, então eu me auto-intitulo criativo desde sempre. Porque é como se virar, como fazer, como tudo. E entrando na empresa, aprofundando um pouco mais, o que a gente faz? É uma consultoria onde eu, Maurício, sou o consultor, então é uma eu-equipe, é um eu-empreendedorismo, que eu vou nas empresas, ou remotamente, ou fisicamente, entendo a empresa como um todo, não verifico as possibilidades, e aí embuto a minha mente criativa nisso, e com a criatividade eu chego para a diretoria, e normalmente quem eu me relaciono é marketing, vendas,
inovação, se tiver, comercial, mas como são pequenas e médias, às vezes é direto com o dono. E nisso eu começo a conversar com ele, e conversa tipo aleatória, não é, não, eu vim aqui trabalhar. Primeiro eu tenho que conhecer a pessoa, porque muito da empresa se representa na pessoa. Em cima disso, aí com as ferramentas, aí tem várias. Eu tenho uma metodologia exclusiva que chama Mini Grande, que eu uso a criança interna da pessoa para resolver os problemas com as ferramentas. Então a metodologia me traz as ferramentas, e eu digo, o Mini Grande é o ser humano mais criativo do mundo. Só que todo mundo tem um ser humano criativo. Existe o Mini Ale, existe a Mini Raide, existe o Mini Marcos, existe Mini diversas pessoas. Só que as pessoas, infelizmente, se colocam numa caixa, e as empresas mais ainda, não, isso não vai dar certo. Você nem testou? Mas como é que eu faço isso? Eu ouço muito isso dos clientes. Eu falo assim, olha, você prefere o quê? Lista? Você prefere conversa? Atualmente eu trabalho com mais de 17 ferramentas, desde mercadológicas super tradicionais, pirâmide de Maslow, matriz BCG, até ferramentas de design thinking, Lia Startup, Canvas, Lian, métodos ágeis, tudo isso para que você ou a sua empresa resolva um problema através da criatividade. E isso a grande criatividade, que é o nome da minha consultoria, faz. E aí, por conta disso, eu comecei a ter que validar isso, porque não adianta só eu falar sem fazer. Uhum. Eu entrei em duas grandes áreas, eu sou especialista em marketing de games, videogame, e eu ajudo empresas ou times a desenvolverem mais o seu negócio, ou a se divulgar, ou a entender quem que é a persona deles, ou quem pode ser público. E aí tem diversos ramos, e um ramo que eu gosto muito é da gastronomia. Tentei me formar em gastronomia, não consegui por questões pessoais, só que lá eu tive um insight, que eu sou brasileiro, e eu sou um brasileiro do Brasil para o mundo. Eu sempre gostei de viajar, adorei conhecer o Ale e a Raide, eu vou viajar muito ainda vou precisar de muito comportamento humano do Ale. E nessas conversas sobre Brasil, um professor meu me deu um insight e falou assim, Maurício, você é um dos poucos que falam de comida brasileira aqui dentro. Eu fazia gastronomia no Senac, e eu falei assim, por que não? Porque todo mundo quer falar de França, de Itália. Eu falei assim, eu não quero. Aqui no Brasil nós temos o tacacá, no norte, nós temos o frango com pequi, nós temos o churrasco gaúcho, que não é o churrasco que os paulistas fazem, nós temos bolo Souza Leão, nós temos uma infinidade de muitas coisas. E o professor falou, mas nesse momento você não consegue trabalhar na cozinha, porque você está no primeiro semestre, você precisa pelo menos o primeiro ano, mas você quer trabalhar com coisa brasileira, vai para cachaça. Aí eu falei assim, eu não bebo, mas eu quero ajudar o pequeno e médio produtor. Vou embora nisso. Comecei a estudar a respeito, só que é uma área ainda muito marginalizada. Em 2014 era mais ainda. Por mais que fosse época de Copa, o brasileiro não valoriza o produto. Uhum. E eu nunca consegui me formar na área, formação formal mesmo, não só estudo em casa, por conta. E há 2 anos atrás, um instituto do meu ídolo, na cachaça, ele tem um instituto educacional, abriu um curso que chama Mestre da Cachaça, que é quando a pessoa pode produzir ou pode misturar líquidos ou ser sommelier de cachaça. Eu fiz a formação, me formei mestre da cachaça, e hoje, com muito orgulho, eu digo que com eles eu sou o primeiro professor de marketing da cachaça no Brasil. Só que e aí a terceira área que eu vou trazer, que é o meu futuro, eu comecei a pensar, como é que eu posso ajudar esse pequeno e médio produtor? Eu tenho uma veia social muito forte, eu quero devolver para a sociedade o que fizeram para mim pós-falecimento do meu pai, e sempre gostei de relações humanas, sou um pouco mais recluso, porém, quem me conhece sabe que eu gosto de me relacionar. Em cima disso, eu desenvolvi um projeto, que foi aí que a gente se conheceu lá no Hard Work, papai, que chama Cachaça Social, que é a cachaça artesanal como produto para transformação social. Basicamente é a minha consultoria junto com alguns parceiros de negócios para ajudar o pequeno e médio produtor, que tanto precisa
de uma ajuda, seja de contabilidade, de comportamento humano, de visitas guiadas, o que for, eu entro só com a parte de criatividade e estratégia. E por conta desse social, eu vi que eu estava incomodado só com isso. Porque, primeiro, o brasileiro não valoriza, infelizmente, ainda o seu país e o seu produto. Eu quebrei a empresa no passado, eu fazia representação comercial, 2019. Eu também quebrei, já tive umas quebradeiras na minha vida passada. E aí eu vou ser muito não correto no que eu vou falar, mas eu abri mão de um valor financeiro, de um valor humano, para ir atrás do valor financeiro que eu tinha quebrado minha empresa. Eu reinventei o negócio, a grande criatividade se instituiu como empresa. Antes era uma consultoria sem CNPJ, era uma consultoria mais informal, vamos dizer assim, por mais um trabalho sério que eu estivesse fazendo. Fechei a empresa de representação comercial, abri uma nova empresa e hoje eu faço exportação da cachaça com parceiros de trading para ajudar esse pequeno produtor. Tenho a consultoria em criatividade e aí agora é a cereja do bolo. Eu gosto muito de área social, demais. Sempre fui voluntário, quem me conhece sabe. Gosto muito de trabalhar com crianças e idosos. E eu tinha um grande incômodo. Como é que eu posso ajudar essas pessoas estando longe? E desde que eu perdi meu pai, eu tive muita ajuda na vida. E eu precisaria retomar isso. Foi aí que a minha criatividade entrou novamente. Aí eu estruturei o meu modelo de criatividade para validar o que eu estava falando e o que eu vendo para as empresas. E eu vi que muita instituição precisa de ajuda. E desde criança, isso, com meu pai em vida ainda, e meu avô, que muito me educou, foi um anjo na minha vida, eu não ajudo com dinheiro. Isso é uma crença minha. Tudo bem você querer doar, tá tudo certo desde que você ajude, independente como. Eu vi que muitas instituições trabalhavam com um caixa muito baixo. Eu falei assim, como é que eu posso ajudar isso? Aí eu verifiquei que existem plataformas de e-commerce que podem ajudar. E agora, o Ale é uma pessoa de extrema confiança, ele já sabe de algumas coisas. Eu estou desenvolvendo uma plataforma de ajuda às instituições através do não dinheiro. E aí, ou voluntariado, ou fazer visita guiada, ou levar as crianças e uma empresa proporcionar isso. Tem alguns produtos e é voltado para a criatividade social, que é meu braço, que é o que eu trabalho. Então, hoje, a minha consultoria é focada em criatividade para empresas e coaches e quem precisar, e a parte social para as instituições e para a cachaça social, que aí eu trago uma veia que é o que eu acredito, é o que eu vivo quase todo dia, dou mentoria. Se deixar, eu passo o dia inteiro fazendo mentoria, eu levo muita bronca do mercado. Como é que você ganha dinheiro? Então, assim, um dia eu ganho. Eu já quebrei o ano passado. Esse ano, para mim, está sendo um ano de reinvenção. Aí, muitas pessoas, com todo o respeito, não me entendam errado quem estejam nos assistindo. Esse corona, eu não falo o nome dele porque a cerveja não me patrocina. Então, esse vírus veio para acabar com a vida de muita gente, mas eu acho que as pessoas tinham que parar de pensar no problema e pensar na solução. Para mim, está sendo excepcional essa fase. Não estou ganhando dinheiro nenhum, mas eu validei a minha empresa com as minhas ferramentas de criatividade, minha empresa na minha startup social. A minha consultoria está dando mentoria gratuita, então já deixo aqui o convite se o Ale quiser divulgar. É 1 hora de consultoria com um parceiro. Esse um mês de 18 de março, que foi quando eu determinei, até uma grande data, literalmente, 17 de abril, é meu aniversário. Eu tirei esse mês para ser pro bono. Porque tem muita gente muito pior do que eu. Só eu sei o que eu passei lá atrás. E com criatividade eu posso ajudar quem precisa realmente. Eu estou numa condição muito, não vou dizer muito ruim, porque tem gente, infelizmente, muito pior.